Às vezes a pessoa bebe e eu não gosto de beber. Então, vale a pena as coisas que você vai passar? Eu falo isso porque eu já passei por isso. E eu troquei a minha vida para viver a vida da outra pessoa e não dá certo. Então, conversem no início do relacionamento. Relacionamento, namoro foi feito para terminar. Sensacional. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir em um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí, você quer investir no setor imobiliário aqui nos Emirados Árabes, esteja você em qualquer lugar do mundo, a Bela Vista é a melhor parceira para ajudar vocês aí nesse processo. Então, se você quer conseguir o financiamento, ajuda na compra, na venda, ou até mesmo conquistar o seu visto de investidor aqui nos Emirados Árabes, entre em contato com eles através do QR Code que vai aparecer aqui na tela e do link que vai aparecer aqui na descrição. E qual é o assunto de hoje, meu amor? Um assunto um pouco polêmico. Mas não é segredo para ninguém, já tá aqui, né? E tá escrito Tá também. escrito também no título do vídeo aí. Mas é um assunto muito legal que ajudou a gente no nosso relacionamento, né? E a gente vê os erros dos relacionamentos antigos. É isso aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E vou contar um pouquinho das minhas experiências, a Júlia também vai contar um pouquinho da dela. E nós vamos tentar entender melhor o que são essas linguagens do amor, o que isso significa e como aplicar isso no nosso relacionamento. Esse livro eu trouxe ele quando a gente casou. Porque eu não conhecia muito, assim, o William, né? A gente tinha ficado, mas a gente estava naquela ida e vinda. Depois a gente começou a namorar, depois a gente casou e veio. Aí eu falei assim, não, eu preciso entender como é que funciona ele e ele entender como eu funciono pra gente dar certo. Querendo ou não, a gente estava distante, né? Sim. Isso parece que foi rápido, mas foi rápido assim, não, né? Isso foi em 2 anos e meio, né? E eu vou falar as 5 aqui. São palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, ato de serviço e toque físico. Essas são as 5. No livro ele cita que dentro dessas 5 você tem sub-itens, né? Isso, tem a dominante e a sua secundária. Isso. E dentro de cada um delas você tem diferentes formas de interpretar essa linguagem do amor. Por exemplo, uma das minhas linguagens do amor, já dando um spoiler, é ato de serviço. Só que o ato de serviço para mim, muitas das vezes é diferente do ato de serviço para a Júlia. O ato de serviço para mim, por exemplo, é hoje. Eu cheguei do trabalho. Tem que dar um abraço nele e falar com ele. É isso, tem que chegar lá, tem que me esperar, o almoço estava pronto. Eu gosto disso. Eu sinto que ela preocupou comigo, que ela preparou o almoço que eu tinha pedido para ela, que eu gosto, uma torta que ela aprendeu a fazer agora, maravilhosa, de batata com frango. Então eu cheguei, isso para mim é o ato de serviço, ela fazer uma comida gostosa para mim, preparar minhas marmitas. Mas isso, lembrando que o meu também é atos de serviço. Então, sempre um faz, o outro limpa. A gente sempre anda junto nisso. É isso. Sarov? Exatamente, é nisso que eu tô querendo chegar. É o mesmo ato de serviço, mas o meu ato de serviço é diferente do seu. Do meu. O seu é quando eu ajudo a organizar. Eu adoro ver o William, a máquina estraga, ele tá lá consertando, ele tá trocando uma lâmpada, ele tá fazendo serviço de homem. Isso eu acho, tipo... É normal, né? Natural. Eu acho... Tem umas coisas quebradas aqui pra comprar. Eu acho bonito, sabe? E eu gosto. Então, esse é o ato de serviço que faz eu cada dia mais apaixonar por ele. Acho que é importante a gente saber. Porque eu vou dar um exemplo dos relacionamentos antigos. Eu gosto o meu segundo é presente. Então, eu sempre dava presente para as pessoas e quando eu dava, eu queria receber. E eu ficava frustrada, porque todo mês eu queria comemorar 2 meses de namoro. Aí eu ia lá fazer uma cartinha, comprava presente, aí eu entregava a pessoa... Ah, tá, obrigado. Um pedaço de papel com molde state. Então, isso me frustrava muito. Eu ficava assim, a pessoa não gosta de mim. Então, por isso que é muito importante a gente saber, porque, querendo ou não, a gente vem trazendo traumas passados, que é a falta de conhecimento, né? Se a gente soubesse lá atrás, seria diferente. Se eu tivesse falado, olha, vamos comemorar todo mês, é uma coisa que eu gosto. Você gostaria? Acho que seria mais fácil, né? Aí eu causei brigas por causa de falta de diálogo e porque eu gostava daquilo e a pessoa não gostava. E até por entender como é que funcionam as linguagens do amor de cada um, né? Então, já que a gente começou a falar sobre isso, sobre os presentes, eu vou mudar um pouquinho a ordem, mas não tem problema não. A linguagem do amor sobre presente
não é a pessoa ser uma pessoa interesseira. Muitas pessoas confundem que a pessoa ela é interesseira. Na verdade, Presentes não é. caros, não é isso. Não é isso. O presente como linguagem do amor é porque a pessoa ela vê o valor que a pessoa, o namorado, o amigo, o colega, o parente que seja, lembrou dela em um momento que ela estava longe e comprou uma lembrancinha. Às vezes é uma coisa pequena. Um exemplo é quando você faz compra. Você coloca um bombom lá pra mim. É. Aí chega, eu vou guardar. Olha, tem um bombom. Olha só, é um chocolate. Aí você vai buscar uma água. Amor, você quer uma água? Isso é presente. Não é que é questão de presente de uma bolsa, roupa. Mas é o ato da pessoa lembrar de você ali e fazer questão. Acho É que isso. E tem pessoas que têm na família já o hábito de dar presentes, principalmente em época comemorativa, Natal, o Isso aniversário. lá em casa, nós somos totalmente diferentes. A família do William, ele veio assim. Ele nem sabe que é Natal, que é Ano Novo, que é Não, aniversário. a minha família sempre comemorou, a gente sempre ganhou presente quando era mais novo, mas à medida que você vai crescendo, você vai amadurecendo. Aí eu falei assim, não, você não é criança mais. Não, lá em casa já é totalmente diferente. A mudança, desculpa te interromper, mas você vê que a coisa tá mudando é quando você deixa de ganhar carrinho pra você ganhar caderno. Aí você, já era. Daí pra uma roupa social, vou trabalhar, um capacete, um óculos de segurança. Você começa a ganhar brinquedo, depois começa a ganhar meia. Aí vai. Aí vai pro caderno, e de repente você já tá... Mas isso é uma coisa ferramenta. que eu falei com o William, que era importante no nosso relacionamento manter. Porque eu tinha isso, eu quero passar isso pros nossos filhos. Aniversário, se comemorar. Dia das crianças, acho tão importante dar o presente, comemorar ali com a criança. Então, seja, assim, eu acho... Essa questão do presente não é que eu não goste de dar ou receber presentes. Na minha família a gente faz isso. Inclusive, recentemente agora, meu irmão mandou um presente pra mim do Brasil. Uma coisa que eu gostei pra caramba. E uso sempre. Enfim. A questão é que se eu não ganho presente, isso não me incomoda. Isso não me faz pensar que o outro não me ama. Eu já sou o contrário. Mas quando a linguagem do amor é o presente, automaticamente quando a pessoa não te presenteia no momento que você tá esperando, você entende que a pessoa não te ama. Na verdade, não é isso que tá acontecendo, mas você interpreta dessa forma. Porque o seu jeito de ser amado é assim, por isso que é importante você saber e falar pro outro também. Exatamente. A gente vai dar um exemplo aqui que no livro até cita, a gente vai falar mais sobre isso, mas é sobre... A gente pode fazer uma comparação de linguagem do amor com a linguagem verbal que a gente tem no nosso dia. A gente fala português como língua materna. E você tá aprendendo, eu falo inglês. Eu já tenho um arcabouço maior de palavras para conversar com pessoas que não falam português. Mas se chega uma pessoa falando mandarim comigo, por exemplo, eu não consigo conversar. Porque eu não entendo a língua daquela pessoa. Da mesma forma que uma pessoa, meu exemplo, por exemplo, a que gosta de ato de serviço, tem dificuldade de entender uma pessoa que gosta de ganhar presente. Porque pra mim não faz sentido ganhar presente. Eu não entendo essa língua. E aí eu tenho que aprender, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quer falar mais alguma coisa sobre presentes, meu amor? Não, esse é o meu segundo. É a sua segunda linguagem do amor. O meu primeiro é atos de serviço e o segundo é presentes. Tá. Mas e presentes, igual eu falei, questão de compra, questão quando você faz o café, você deixa um bilhetinho. É os pequenos detalhes, não é o presente de ganhar presente. Faz o café e lava a louça. É isso aí, me encanta. E parece simples, já que a gente começou, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ato de serviço. O ato de serviço é uma outra coisa que gera muito problema no relacionamento, porque parece uma coisa simples. Você fala assim, poxa, mas é só lavar uma vasilha. Mas você não sabe como é o histórico de vida daquela pessoa. Inclusive, tem uma passagem no livro, você vai citar ela? Vou. Tem uma passagem no livro que o autor ele fala sobre isso. Que às vezes você pensa que é uma atividade mínima, um ato de serviço muito simples, mas que na verdade que para aquela pessoa é um tabu muito grande. Você quer? Ele fala assim, o que fazer se a linguagem do amor de seu cônjuge não for algo natural para você? Ouço muitas vezes essas perguntas em seminários sobre casamento, e minha resposta é sempre, e daí? A linguagem do amor de minha esposa são atos de serviços. Uma das coisas que faço por ela regularmente como ato de amor é passar aspirador na casa. Você acha que passar aspirador de pó é algo natural para mim? Minha mãe costumava me obrigar a fazer isso. Durante todo o ensino médio, eu podia sair para jogar bola aos sábados. Eu não podia sair, né? Aos sábados, sem antes ter passado o aspirador na casa inteira. Naquela época, eu dizia a mim mesmo, quando eu sair daqui, existe algo que eu nunca mais vou fazer, vai ser passar aspirador na casa.
Vou arrumar uma esposa que faça isso. Hoje, porém, passo aspirador na casa e com frequência. Existe apenas uma razão para isso: amor. Dinheiro nenhum no mundo me faria passar aspirador numa casa, mas faço isso por amor. Veja, quando uma ação não é natural, ela se torna uma expressão de amor ainda maior. Minha esposa sabe que quando passa aspirador pela casa, esse ato é nada menos que amor 100% puro e imaculado. E eu recebo todos os créditos pelo trabalho. Isso é muito importante, que quando a gente faz isso, automaticamente a pessoa te retribui. Ela entende que você tá amando ela, É. que você ama ela. Porque ela entende que aquilo é muito difícil pra você. Eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca tive problema com lavar vasilha, mas a primeira tarefa que a minha mãe me ensinou quando eu era criança e sempre cobrava dinheiro era lavar vasilha. Eu era o responsável por lavar as vasilhas. E eu sempre fiz a infância inteira. E isso me incomodava, pela mesma questão, de querer brincar, de querer fazer outra coisa, de televisão, desenho. Então, lavar vasilha pra mim sempre foi um problema. Eu sempre acumulei muita vasilha e depois ia lá de manhã e falava assim, depois eu lavo tudo. E aí eu deixava a vasilha um tempão. Aí casura, não. Conhecer a Júlia, Luiz, cara, é quase que um pecado capital deixar um garfo dentro da pia depois que você vai lá e come uma sobremesa. É assim, cara, você não tem noção de como o humor de uma pessoa pode mudar. Assim, Vamos colocar 6 atos de amor. Num espaço de tempo tão curto, da pessoa sair irada, bufando, xingando. Não tem como lavar a mão, vai cair, né, se lavar uma vasilha. E eu pensava assim, gente, mas é só um garfo, é só um prato, enfim, é só um copo. Eu posso muito bem fazer isso depois. Eu tinha o hábito de que eu fazia comida, né, quando eu morava sozinho, eu fazia comida, eu almoçava, no final de semana eu deitava, descansava, ia jogar videogame, assistir televisão, fazer outra coisa. E sem contar que você pica as coisas dentro da pia e vai deixando. Isso é uma outra coisa, É, né? não. Eu não cheguei lá. Mas então eu tava acostumado beleza, depois eu descansei, levantei, eu fazia. Pra mim não era problema nenhum. Eu ia fazer, eu não ia deixar a vasilha lá a semana toda. Mas eu ia fazer depois de ter o meu descanso. Ela não tem paz de espírito se as vasilhas não estão lavadas, Mas- secas e guardadas. Olha pra você ver a diferença. Quando a pia tá cheia, como é que a casa fica? Não, muito bom, eu Pesada, concordo. não é? Tipo Quando a assim, pilha tá. Isso, quando a pilha tá Então- cheia, é um clima pesado, de sujeira, de desorganização. Mas é porque hoje eu entendo isso. Antes eu não entendia, no início pra mim foi difícil. Hoje não, hoje é automático. Eu terminei de comer, eu já vou lá, lavo, tá pronto, guardei. Às vezes, no início pra mim isso era uma coisa muito difícil. Hoje não, hoje é uma coisa natural. Porque eu aprendi que, além da sua linguagem do amor ser o ato de serviço, o ato de serviço em manter principalmente a pia limpa e as vasilhas guardadas é muito importante. A minha primeira linguagem do amor é ato de serviço. Mas lavar a vasilha logo após a refeição não é uma coisa que eu me preocupo. Entendeu? O que eu quis dizer? Entendi. É isso. Então, o ato de serviço é você fazer algo pelo próximo. Muitas das vezes essa pessoa não está esperando que você vai fazer, você faz a si mesmo. Eu vou dar um exemplo bobo. A gente prepara a comida, né, no final de semana e a Júlia vai lá e monta minhas marmitas dentro da marmiteira para levar. Às vezes tem que preparar alguma coisa, uma salada, alguma coisa mais fresca na hora de ir embora pro trabalho. Isso aí pra mim, assim, é o maior dos atos de serviço, porque eu acho cansativo, dá muito trabalho. O tempo que a gente tem de chegar da academia, tomar banho, tomar café, trocar de roupa e trabalhar é muito curto. Então, você fazer isso pra mim me ajuda muito, muito. E às vezes ela me surpreende, ela coloca um chocolatinho lá dentro, um bilhetinho, um sachêzinho de ketchup que eu não tava esperando. Ela fez um sanduíche pra mim, de frango, alface, tomate e pão. Tá lá um sachêzinho de ketchup. Eu não tava esperando, que eu falei, não, tem uns... Sabe aquele que você pensa, não podia tanto, tem um ketchup. E isso é muito legal, porque eu vejo que antigamente na relação eu era masculina. Eu queria mostrar que eu conseguia fazer tudo sozinha e não precisava de ninguém. Tanto que hoje eu carrego, às vezes eu sou impulsiva, eu respondo rápido, mas antes era pior, porque na relação eu queria sempre estar dominante ali. Você consegue carregar 20 quilos, eu consigo carregar 25. E eu ficava... E hoje eu vejo tanto que a gente muda. O tanto que é importante a gente ser feminina, deixar o homem fazer o trabalho dele, que é o trabalho que eu acho, atos de serviço. É o homem arrumar uma máquina. Eu acho isso importante, você saber trocar um botijão. E era uma coisa que eu queria fazer na relação.
Tanto que não dá certo você querer ser a masculina sendo que você é a feminina. Hoje eu consigo fazer as coisas que você gosta, cuidar da nossa casa, consigo trabalhar. Então, assim, quando a gente aprende qual é o nosso papel dentro do casamento e você entende o seu parceiro, fica muito mais fácil. Olha pra você ver o tanto que a gente briga menos. A gente nunca foi de brigar, a gente discute que a gente tem opiniões diferentes, Mas são discussões saudáveis. saudáveis, mas de brigar, gritar, a gente nunca fez isso, de dormir sem ficar brigado. Isso é uma das coisas que a gente também faz, de não dormir brigado, a gente tem que resolver, mas a gente nunca... Nunca teve um problema assim. Mas eu acho isso é quando você conhece o seu parceiro e você está disposto que casar, gente, é muito bom, mas você tem que todo dia estar disposto a amar a pessoa, porque senão não dá certo. Eu acordo, hoje eu decido amar o William, então o que eu posso fazer pra Dá certo. dar certo? A paixão, ela vai embora. Ela vai depois. embora. Quando a gente conheceu, é totalmente diferente quando a gente conheceu. Totalmente diferente. Não fogo e aura. Explosão. Hoje é diferente. Então, Hoje nós achamos mais calmaria, mais tranquilo. a gente Às vezes decide é demais, né? amar. Então, acho que quando as pessoas souberem isso, decidir amar e fazer o outro, deixar o tanque do outro cheio, vai fazer a diferença. Vai ver que o casamento fica mais leve. Sensacional. Quando eu conheci a Júlia, ô Luiz, eu tava aqui, teve um problema lá que ele ia instalar os negócios pra colocar as medalhas dela, um suporte de medalha. Vídeo chamada, me ensina que eu quero aprender a usar uma furadeira, eu quero aprender a instalar. Tá, não, deixa, eu já tava quase indo pro Brasil. Não, deixa que eu vou instalar. Não, eu vou instalar. Não, deixa que eu vou instalar, beleza. Aí fui pro Brasil, ela falou assim, eu preciso que você me ajude. Eu falei, o quê? Eu instalei o negócio da medalha. Mas olha lá, o negócio tava prestes a cair no chão. Tava lá. Sabe o que ela fez? Ela pegou um parafuso, bateu o parafuso na parede e pronto. E as medalhas já começaram a cair, porque tem muita, né? Eu falei, deixa aqui que eu vou arrumar pra você. Não, me mostra que eu arrumo. Não, eu vou arrumar pra você. Ela era desse tipo de pessoa aí, queria pôr a mão na massa, né, meu amor? Mas eu acho que isso vem muito da família também. Lá em casa, a gente não é de falar, a gente era de ato de serviço. Então, uma coisa que lá em casa, a minha mãe gostava de demonstrar o amor dela fazendo comida, trabalhando, lembrando de comprando alguma coisa. A gente nunca foi de falar assim, eu te amo, entendeu? Então, nosso jeito lá em casa de demonstrar era cada um fazendo a coisa. Então, isso eu carreguei pra mim, Do ato de serviço, né? do ato de serviço. E ato de serviço, pessoal, a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, porque o ato de serviço, muitas das vezes, ele é difícil pra quem tá agindo. Eu acho que é um dos mais difíceis, pra falar a verdade. Você acha? Eu acho. Por que você acha que ele é o mais difícil? Porque, igual ele fala ali no livro, às vezes você não vem de uma família que não é. Então você tem que fazer aquilo pra agradar o outro. É difícil. Depois que cria uma rotina, fica mais fácil. Mas até você começar a entender que a pessoa gosta daquilo e você tem que... Uma coisa que você não... Exemplo vazio. É uma coisa que você não gosta, mas você tem que fazer pra agradar o outro. Então, eu acho que é muito difícil. O ato de serviço eu vejo a dificuldade nele porque ele demanda muito esforço físico. Sim, E as pessoas hoje elas estão esgotadas de tudo, cansadas de tudo. Então elas não querem tirar energias dela pra fazer algo pelo outro. Por isso que é casamento. Você tem que decidir, estar disposto a fazer acontecer, senão não dá certo. Chega um tempo, depois você vai estar 30 anos casado. Eu vou dar exemplo. Eu sempre tive contato com amizades mais velhas no Brasil e eu sempre andei com pessoas mais velhas. Exemplo, minhas tias. Então eu vejo. Hoje elas ficam assim, nossa, eu devia ter aproveitado mais lá atrás e não aproveitei. Gastei o tempo todo no meu casamento e hoje estou aqui. Então, assim, você tem que decidir, eu estou disposta a fazer isso? Se não, sai. Porque depois ficar colocando a culpa no outro também, sendo que você decidiu aquilo, então Não é justo. não é justo. É, de fato. Então, falamos agora do ato de serviço, de presentes. Outro, esse é a minha segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Eu não acho que o seu seja o segundo. Você não acha? Acho que o seu segundo é palavras de afirmação. Palavra de afirmação? Eu coloquei como terceiro. Mas tá ali entre segundo e terceiro. Eu acho que eu vou Gosto de ser paparicado pela minha esposa, Luiz. Eu falar que ele é o homem da minha vida. Eu gosto de ser paparicado pela minha esposa. Não vou negar. Eu acho que o seu segundo é esse. Porque o William, ele é muito de... Ele gosta que eu falo. Eu já falo muito normal.
Mas assim, questão de elogiar, você gosta de conversar com você. Então, acho que o seu segundo é esse. Porque tempo de qualidade, você gosta que eu esteja perto. Mexendo no telefone, não mexendo. Eu já sou o contrário. Eu já gosto de você aqui comigo. Vamos ver um filme? Vamos ver um filme nós É dois. ver um filme, tipo assim, não pode olhar pro lado, não. Ah, não, filme. Você não tá vendo, filho. Então, eu acho que o seu segundo é palavras de afirmação. Você acha? Eu acho. Então tá, vamos falar de palavras de afirmação, então. Palavras de afirmação, inclusive no livro cita isso, é muito interessante a gente tomar cuidado com o que é palavra de afirmação. Porque as pessoas confundem a linguagem do amor de palavras de afirmação com bajulação. São coisas totalmente diferentes. A palavra de afirmação é você ouvir palavras que vão te motivar. E aí tem cada tipo de pessoa. Tem gente que gosta de palavras que vai fazer ela se sentir amada, que vai fazer ela se sentir respeitada, que vai fazer ela se sentir como uma referência. Eu, particularmente, eu gosto muito de palavras de incentivo. Realmente, eu amo palavras de afirmação de incentivo. Por isso que o incentivo é legal, a gente vai falar um pouquinho depois para entender qual que é a nossa linguagem, como que você descobre. Mas eu descobri a minha isso, porque eu gosto muito de incentivar, eu gosto muito de empurrar as pessoas para frente, vamos, você consegue. E você quer que a pessoa te retribua da eu- mesma maneira. Exatamente, eu descobri que essa era a minha linguagem do amor, porque eu percebi que eu fazia isso para todo mundo. Geralmente, a sua linguagem do amor ela é relacionada com uma coisa que você faz para todo mundo. Então, realmente, palavra de afirmação é uma das minhas linguagens do amor mais forte. Eu acho que é a sua mais forte. E parece controverso, mas eu não gosto de bajulação. Não, mas é diferente, você acabou de falar. Por quê? Se você confunde muito o que é gostar de ouvir, a palavra de afirmação e a bajulação, se você não tiver discernimento, você vai achar que ouvir um elogio no trabalho de uma pessoa que está interessada em alguma coisa que você pode oferecer, ou está com segundas intenções com você, e você vai virar aquela pessoa que vai viver de aplauso o tempo todo. E aí, se você não tem aplauso, você não consegue produzir, você não consegue ser feliz, não é isso. Aqui no livro, quando ele fala de palavra de afirmação, é quando você sente a identificação com a pessoa e a opinião daquela pessoa, os conselhos daquela pessoa, as palavras daquela pessoa sobre sua vida, elas têm um impacto muito forte, porque você ama, porque você considera, porque você vê aquela pessoa como uma referência na sua vida. Mas outra coisa, palavras de afirmação já não é o meu. Eu tenho muita dificuldade de falar para as pessoas querendo motivar. Eu tenho muita dificuldade em querer em falar, eu gosto muito de você, eu não sei me expressar. Eu prefiro, deixa que eu lavo sua cozinha pra você, é um jeito que eu... Nossa, não dou conta de lavar a cozinha. Deixa que eu lavo pra você, você não dá conta mesmo. É o meu jeito de demonstrar que eu gosto. Agora, de expressar falando, eu tenho muita dificuldade. Eu não sei motivar igual você motiva, entendeu? Então, isso é uma das que eu tenho muita dificuldade, é a palavra de afirmação. Palavras de afirmação. E tem gente que fica de saco cheio. Se você tenta motivar, falar uma palavra... Não. Pelo amor de Deus. Eu já acho que a pessoa tá zoando com a minha cara. Exatamente. Então, vou voltar lá no tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu prezo muito pelo tempo de qualidade. E aí, mais uma vez, dentro dessa linguagem do amor, você tem várias línguas lá dentro. A minha linguagem do amor é a gente estar junto. O meu tempo de qualidade é a gente estar junto. Sentado, às vezes a gente tá assistindo uma série, você tá mexendo no telefone, às vezes eu tô jogando alguma coisa, ou eu tô dormindo, eu tô cochilando, mas eu tô com você. Isso pra mim é ter qualidade. Pra você é diferente. É diferente. Eu tenho que estar com atenção, meu Deus, sem Não, piscar. mas igual a gente vai no restaurante, a gente já sabe que a gente não vai mexer no telefone, a gente tira foto da comida, mas é nós dois, a gente tá sempre ali conversando, atento ao que tá acontecendo. Então, acho que isso é muito importante a gente ter um tempo de qualidade, porque querendo ou não, você trabalha todo dia, a pessoa tá todo mundo fora, aí você quer ter um momento com a pessoa, você tá ali comendo, a pessoa tá no telefone, você tá falando, ou senão tá todos os dois calados, sabe? Aí você já sabe que já não tá dando uma liga ali. Sabe aquelas perguntas constrangedoras que podem estragar o momento, Luiz? Vou fazer uma delas agora. Qual que é o nosso tempo de qualidade diário? Café da manhã. Mas isso é porque a gente decidiu quando a gente começou a namorar. Eu falei, ó, nós temos que ter um tempo de qualidade, vai ser o café da manhã. Porque almoço não daria. Janta também, às vezes você chega mais tarde, deixa pronto, enfim. Mas O café da manhã a gente tem mais controle o sobre café da manhã e sexta-feira almoçar. É as duas coisas que a gente preza. Mas diariamente, que não falha é o café da manhã. Nem a sexta, meu amor. Até hoje nunca falhou, não. Não é verdade.
Merda, que você tem um ponto. Não, eu falo assim, todos os dias, né? É, Porque o almoço é só na só na sexta. sexta. Mas o café da manhã todos os dias. E é uma coisa que eu já falei aqui, façam isso, escolham ou um dia da semana, ou a janta, ou o café da tarde, né? Enfim, escolha uma refeição e tome vocês dois juntos ali, sem telefone, sem nada, isso é muito importante. Eu e o William, a gente faz no café da manhã, porque a gente planeja o nosso dia, não é mais final de semana. A gente tá disponível ali, se a gente não planejar, a gente não faz nada. Aí vai dar 1h da tarde, tá tudo para fazer, faz aqui a correria, vai dormir 9h da noite, 10h. Então é uma coisa que a gente planeja, a gente acaba meio-dia, tem o resto do dia para fazer qualquer coisa, fazer nada, que a gente fica deitado. É, e não confundam tempo de qualidade com tempo de quantidade. Isso. Tem gente que acha que tem que ficar grudado o dia inteiro, o tempo todo, mandando mensagem o tempo todo. E não é assim. Eu e a Júlia a gente faz isso. Mas não tô dizendo que tem que ser assim. O tempo de qualidade, o nosso tempo de qualidade diário são 15 minutos. Assim, Não dias, passa disso. um dia que, meu Deus, é perfeito, dá 30 minutos. A gente prepara o café, senta à mesa e coloca a nossa oração, faz o nosso devocional, começa a tomar café e falar asneira, falar abobrinha. É isso. Às vezes tá os dois meio sonolentos, ficam os dois em silêncio, Mas mas é nosso tempo nosso de momento. qualidade. É o momento nosso, nada interfere, celular não atrapalha, nada atrapalha naquele momento. Naquele momento nós estamos desligados pro mundo, é o nosso momento. Isso mantém a gente conectado o tempo todo. Então, para quem a linguagem do amor é o tempo de qualidade, você tem que entender o que o seu parceiro ou parceira entende como qualidade. Talvez o que eu entendo de qualidade não é o que você entende de qualidade. E é muito importante no relacionamento, para funcionar isso aqui, ter diálogo. Senão nada vai funcionar. Eu vejo muitas pessoas, vou dar exemplo, no Brasil, quando a gente saía de casal, às vezes a pessoa tá um do lado do outro ali em silêncio. Eles não têm o que conversar. Então, assim, tem que tomar cuidado para não chegar nesse nível, porque depois vai ficar mais difícil. Você tem um problema, você conversar com a pessoa, aí você começa a contar para terceiros, as pessoas dentro do seu relacionamento. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, até o diálogo, que é o que faz dar certo. Imagina se a gente não conversasse o tanto que a gente conversa. Com certeza. A gente não estaria aqui. E começar a expor para terceiros algumas coisas que são íntimas no nosso casamento, né? Algumas coisas. Isso é uma coisa que a gente já deixou bem claro quando a gente começou. Eu falei, nossos problemas, pai e mãe não tem que saber. Família, amigo. Não tem que saber, é nós dois resolvendo o problema. Porque senão, a minha mãe com certeza vai ficar do meu lado, a sua mãe vai ficar do seu lado, aí elas vão começar a falar, isso vai interferir no nosso relacionamento, acaba a confiança. Porque eu vou querer escutar minha mãe, você vai querer escutar a sua, então... Exato. Então, se você tá escutando conversa fiada demais, de amiga, mas ela é minha amiga, ela tá preocupada comigo. Mas se fosse eu terminaria, mas não é você, então... Mas você que tem que decidir. Mas esse comentário já começa a te fazer pensar na possibilidade. E aí você vê essa possibilidade com uma coisa mais fácil e já para de tentar fazer dar certo. E quando você tá insegura, tudo que a pessoa de fora te falar, você vai acreditar. Essa é uma verdade. Porque você não consegue conversar com a pessoa, você já começa a mudar. Você acha que a pessoa também tá mudando. Aí você vai desabafar com um amigo, ela fala uma coisa, e aquilo faz sentido no momento que você tá ali, vira aquele Era o que eu caos. queria ouvir. Vira aquele caos. Então, sempre no namoro. Namoro foi feito pra terminar, gente. Eu falo isso muito com a minha irmã, falo com as minhas amigas. Namoro foi feito pra terminar. É o momento de você conhecer a pessoa. Olha, quando eu conheci o William, eu deixei bem claro. Eu queria casar e eu queria ter filhos. Mas eu queria ter filho até os 30 anos. Você acha que vai ser bom pra sua vida? Nós estamos no caminho, tá? Com Não, vocês ainda, então... Mas não foi? Você acha que vai dar certo pra sua vida assim? Porque eu não queria perder mais tempo. Acho que ficar 10 anos, 30 anos, pra depois você começar a construir sua vida, então você tem que estar muito bem alinhado com o que você quer. Sim. Senão não dá certo. E viver junto e ter o próprio lugar, né? Eu tive problemas também em relacionamentos antigos, de muita influência da família e a vida a dois mesmo ali Não tinha. não tinha, né? Então, enfim. Isso é o tempo de qualidade. E deixamos por último aqui, mas não menos importante, o toque físico. Que é o que eu menos gosto, gente. Vocês acreditam? Toque físico. A Júlia, às vezes, Luiz Evelyn, não me toque em mim. Igual índio. Igual o índio, não me toque em... Não, mas eu não sou aquela pessoa. Eu tenho muita dificuldade de abraçar, de dar beijo. Tá cheio de... Ai, eu não consigo. Eu vou beijar a pessoa, eu travo assim, ó. Ter beijinho murcho, boca
Murcha. Agora, pra conversar, eu já gosto. É uma coisa que eu consigo dialogar, mas aquela primeira impressão ali de dar beijinho, de dar abraço, eu tenho muita dificuldade. Você tem que cuidar com esses corteiros sociais. Isso eu meio que travo. Tá bom, legal. Então, toque físico é isso. Pessoas que precisam de sempre estar com a mão no ombro. E aí, tem um livro, 5 Linguagens do Amor para crianças. E eu não li, mas assim, li alguns trechos, né? Li alguns comentários, um resumo. E lá no livro fala sobre isso. Criança que geralmente é muito agressiva. Provavelmente a linguagem do amor dela é o toque físico. Mas como ela não consegue traduzir o que está acontecendo, ela se sente bem agredindo o outro. Mas na verdade ela se sente bem que ela está encostando o outro, ela está em contato com o outro. É muito Certo, legal, né? Eu li isso, eu achei fantástico. Essas então são as 5 linguagens do amor. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque E físico. lembrando que isso não é pra vida toda. Às vezes pode mudar no meio do caminho. O meu já mudou. Do que a gente começou, às vezes muda. Então, O toque físico e palavra de afirmação antes eram... Porque era uma coisa que eu tinha muito falta. Eu acho que era por isso. toque físico? É, Sério? tinha muito falta. E aí, hoje mudou completamente. Mas enfim, meu amor, como é que a pessoa que tá nos ouvindo agora, tá nos assistindo lá no YouTube, tá nos ouvindo no Spotify, ela pode saber qual que é a linguagem do amor dela? Como que ela vai saber isso? Tem o livro, né? Você pode fazer o teste, que é uma das coisas que eu acho que vai funcionar mais. Mas é perceber o que você faz mais no dia a dia. Eu percebi que, igual eu falei nesses relacionamentos antigos, eu gosto muito de comemorar, de dar presente. Então, isso eu vejo que... Então, se eu gosto de dar, é porque eu quero receber aquilo. Então, foi uma das coisas que eu comecei a reparar. Então, eu gosto de presente. E eu comecei a perceber, depois que eu casei com você, o ato de serviço. Que eu gostava muito quando você fazia alguma coisa. Que seja lavar vasilha, que seja arrumar como é que fala? Arrumar a máquina, arrumar o ralinho. Então, assim, quando eu via você fazendo aquilo, eu falei assim, gente, é ele. Eu com a mão, tô rasgando o braço no ralinho, lá pra limpar o ralinho. É a visão mais esquisita, uma lua parecendo um astronauta. E eu percebi que era esse o meu jeito de como é que fala? De entender que eu De entender. tava mostrando pra você que eu tava te amando sem falar eu te amo. É quando a gente quer dar muito, é esse que é Sua linguagem. a sua linguagem, é. Isso aí. Então, meu conselho é o mesmo. E reforço. Observe como você ama as pessoas, como é a sua forma de agir quando você ama muito uma pessoa. Mas lembrando, né, meu amor, que não adianta você saber e não falar pro próximo. Importa. O diálogo, antes de saber linguar, você tem que saber conversar. É. Porque senão não adianta você saber sua linguagem do amor, não contar pra ninguém. Pasmem vocês ou não. E aí eu vou falar agora pras mulheres, depois a Júlia falar pros homens. Mulheres, seu marido, se ele tem, por favor, me passe o contato. Mas ainda não temos bola de cristal para saber o que tá na cabecinha de vocês. Então nós precisamos que vocês conversem, que vocês externalizem, que vocês verbalizem o que vocês estão pensando, o desejo de vocês. E aí, isso é um pouco complexo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade ainda no relacionamento de externalizar. E aí fica uma reflexão aqui. Se você tá num relacionamento, e não tô falando só conjugal, eu tô falando qualquer tipo de relacionamento, amigos, parentes, etc. Se você tá num relacionamento que é um tabu pra você se expressar com aquela pessoa, Tem algo de errado? reflita. A minha dica é reflita. Alguma coisa tá errada? Porque eu amo demais a minha mãe e de vez em quando eu tenho uns ranca-rabo com ela monstruoso, porque eu não tenho medo ou vergonha de expor pra ela o que eu penso. Se eu vejo que o que ela está fazendo ou o que eu estou fazendo tá em desacordo com o que a gente acredita ou vai prejudicar ela de alguma forma, então eu falo. Eu falo porque eu a amo. Eu verbalizo porque eu a amo. Com você é a mesma coisa. Às vezes eu sei que eu vou te falar algumas coisas que você não vai gostar. Conversas difíceis. Mas nós somos adultos, então a gente tem as conversas difíceis. Eu tenho liberdade. Sei que você não vai me julgar e nós vamos achar uma solução. E lembrando que a gente é bem diferente. Totalmente. Então, vai ter discussões que eu vou ter minha opinião, ele vai ter a dele, a gente vai ter que entrar num consenso. Com certeza. Então, vai ter momentos difíceis no relacionamento. É você saber, um dar uma brecha, outro dar uma brecha aqui e tentar achar um caminho para os dois caminhar. Isso aí. Porque uma coisa que
a gente ficar medindo força nós dois, a gente é um time. Se a gente for um contra o outro, a gente não vai chegar a lugar Chegou a lugar nenhum. Um vai atrasar a vida do outro e no final das contas não vai construir nada. nada. Então observe, se você não tem liberdade para se expressar perante daquelas pessoas que você diz que são importantes e que você ama, ou você tá criando um bloqueio que não existe e você, na verdade, poderia falar, ou tem alguma coisa errada nesse relacionamento que precisa ser revista. Então, diálogo acima de tudo. Beleza, já identifiquei essa linguagem do amor, minha linguagem do amor. Vamos pro outro passo, que é o mais difícil, é entender a linguagem do amor do outro. E muitas pessoas, beleza, o diálogo é a melhor forma de saber. Mas imagine que uma pessoa ela tem dificuldade de falar, ela é muito tímida, tá no início do relacionamento. O que você aconselha pra pessoa, pra ela entender a linguagem do amor do outro quando o outro não verbaliza isso? Já parou pra pensar nisso? Não, eu vou indicar o livro. Leia esse livro aqui. Porque esse livro... As respostas que você procura estão aqui dentro. Porque no começo, eu acho que é o conversar mesmo. Você vê o que a pessoa gosta, vê o que ela não gosta. Você tem que começar a observar ali. Exatamente. Você falou o ponto que eu falaria. Já que ela não verbaliza, observa. É. Observa o comportamento da pessoa. Porque você me conquistou, porque você observou eu todinha. Ela nunca me falou essa Nada. questão que ela gostava de trabalho. Ele me descreveu inteira. Ela falou assim, às vezes eu fico com medo. Ele me disse assim, gente, como é que sabe o que tá na minha cabeça? Luiz, é impressionante. Eu sou muito bom em fazer leitura corporal, expressão corporal, facial, eu sou muito bom nisso. Comportamento, quando eu vejo uma pessoa com comportamento por um longo tempo, eu tenho facilidade de descrever os comportamentos dessa pessoa, atração, perfil, pra agir. E eu fiz isso com a Júlia. Cara, é impressionante. Mas eu também sou muito transparente, eu acho, que ajuda um pouco, né? Tipo, Comigo você é muito transparente. o que eu não quero, eu não quero. O que eu gosto, eu gosto. E o que eu tô pensando, talvez que faça sentido, a gente vai naquele caminho ali. Entendeu? É nem assim, ela. Então, é fácil de me descrever. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu odio. Ela nem é assim não, é, Luiz? Bem transparente. As nossas reuniões aqui são muito engraçadas, né, meu amor? Sua transparência, ela... Mas é isso, meu pai falava assim, ó. Ele falava comigo e com a minha irmã. Você tem que achar uma pessoa que você vai suportar os defeitos dela. Porque se eu for casar e não suportar, não vai dar certo. E casamento é feito pra não terminar. Ele falava isso com a gente. Namoro é feito pra você conhecer, terminar, mas casamento não. Então, É isso. E aí no dia a dia você vai fazendo a leitura da pessoa, ouvindo a pessoa, e aí você começa a interpretar quais são as linguagens do amor. Até o relacionamento, mais uma vez, não tô falando só de relacionamento conjugal. O relacionamento ele tá mais maduro, aí sim, vocês conseguem verbalizar qual que é a sua linguagem do amor, que você já tem liberdade, já tem confiança de falar com a pessoa, olha, eu não gosto muito de presente. Cara, mas se você pegar um cafezinho e trouxer aqui pra mim vai ser perfeito, ou seja, é ato de serviço. Presente já não é uma coisa que faz diferença. Não quer dizer que a pessoa não goste, mas aquilo não vai demonstrar o seu amor por ela. Ela não vai se sentir amada com aquele comportamento. E aí que vem os desafios, que é as diferenças individuais e as diferenças de linguagem do amor nos casais. Principalmente, ou entre pessoas. Por exemplo, tem pessoa que gosta de toque físico. Geralmente um homem ele tem muita dificuldade de ter toque físico. Um homem geralmente ele é mais chucro, mais na dele. E a mulher gosta de ficar abraçando, de... É quando a gente na adolescência fica, não, mas fulano é tão pegajoso. Uhum. Conseguiu pensar na lista ali nas 80 pessoas em ordem alfabética. Né? Então quando a pessoa fala assim, fulano é muito pegajoso, quer estar junto o dia inteiro, grudado o dia inteiro, não, dá larga, não sei o quê. No primeiro momento, é estranho, porque minha linguagem do amor não é toque físico. Mas, não, peraí. Se ela gosta de estar junto o tempo todo, quer dizer que o toque físico pra ela é importante. E aí vai no relacionamento. Eu preciso aprender a gostar disso, porque pra ela é importante. Se eu amo aquela pessoa e aquela pessoa me ama, pra haver reciprocidade, eu preciso aprender a linguagem do amor dela. É igual o exemplo que eu dei das duas línguas lá. Eu falo português, você fala português, tá tudo certo. Mas se você falasse inglês, como que eu ia comunicar com você em português? Não tem como. Então eu tenho que aprender a sua linguagem para poder ter uma comunicação fluida, para ter uma comunicação eficiente com você. É fácil? Não. Não é fácil. Mas depois,
você pega o jeito. O problema é dar o pontapé inicial ali, Isso. criar isso uma rotina. Se você tá disposto, você cria isso. Você, no início é difícil, mas a partir do momento se transforma em hábito. Se transforma em hábito, já não é tão difícil mais. E lembrando que, igual a gente falou aqui, não é pra vida toda. Então, às vezes, você tá fazendo isso toda semana. Muda um pouquinho, né? Eu tô dando ela uma carta. Dá ela uma flor, ou às vezes uma flor, faz um recadinho. Não precisa ser exatamente aquilo pra sempre. Então, você tem que ir mudando. E as pessoas mudam. Às vezes, hoje, o meu é ato de serviço, mas ano que vem já não vai ser esse, vai ser toque físico. Vai depender da fase da Da vida. fase da vida da gente. Por isso que é muito importante continuar. Eu sempre falo na tecla, relacionamento é diálogo. Gente, e nossa, a gente tava discutindo isso hoje, sabe? A gente chegou à conclusão que eu sou neto da minha avó e ela é neta da avó dela. Gente, o William, a Dona Terezinha escreveu, Dona Terezinha começa Vó, a te amo, não Terezinha para, não. Jesus. E ela te vai. amo. Aí ela fala, vamos lá fora, vamos dar tchau. Aí ela põe o bracinho assim na janela, ó, e tá lá conversando. E o William é a mesma coisa. E eu sou minha avó, eu quero saber do assunto e tá bom. Hoje eu quero saber da fofoca e vambora. O William não. Ô, Luísa, minha avó, ela, beleza, tá conversando, tchau, vó, com Deus. Aí ela vem andando atrás de você. Você abre a porta e fala assim, não, vou chegar no carro rapidinho, vou entrar no carro. Você abre o portão, entra no carro. Na hora que você abre o carro, você fecha o carro, tá na janela do carro assim, ó. A minha avó quer saber da fofoca, terminar pra contar pros outros. A do William, né? Fica 3 horas contando a mesma coisa, lá na portinha do carro, assim, ó. Falei, senão é a nossa voz escrita. Aí dá certo, porque quer saber da fofoca, eu quero conversar. Isso é muito verdade. Mas é muito verdade mesmo. Você tem alguma pergunta, algum comentário, Luiz, sobre as linguagens do amor? Já leu esse livro? Cara, não, mas fiquei curioso agora. Leia, é muito bom, Luiz. Muito bom, E cara. foi uma das coisas que ajudou muito a gente no começo, porque a gente mudou muito recente, então... E não só no nosso relacionamento. Me ajudou muito, por exemplo, no meu relacionamento com a minha mãe. Você quer ver uma parada, Luiz, que eu não prestava atenção e a Júlia, junto, né, com o livro e tudo que a gente conversa, me ajudou a enxergar isso. A minha mãe, ela gosta, ela precisa que eu fale que eu amo ela. Toda vez que eu vou conversar com ela, eu não percebi, hoje eu percebo. Ela fica esperando eu falar que eu amo ela. Eu amo a minha mãe, mas eu não falava isso. Eu não mandava uma mensagem, eu te amo, eu não mandava um coraçãozinho. Eu falava, pô, ela sabe que eu amo ela, pra que eu ficar mandando? Eu não sou de ficar mandando pra ninguém. Pra Júlia, de vez em quando, né, eu mando, mas assim, não é um hábito, não é coisa que eu faço o tempo todo. Tem gente que toda hora tá na conversa, a cada 3 linhas de conversa tem um coração. Eu não sou assim. Mas eu percebi que pra minha mãe isso é importante. E aí eu passei a fazer. No início, cara, é difícil, é estranho. Eu falei assim, nossa, eu tô fazendo um negócio esquisito. Eu percebi o da minha mãe, foi quando eu e minha irmã fez batatinha frita, a gente comeu, não fez pra ela. Ela xingou tanto. Ela ficou hashtag chateada. Gente, eu nem hoje, mãe. Eu faço tudo, você não pode fazer uma batatinha frita. Aí eu vi que o dela é atos de serviço. É, ela gosta que faz as coisas pra ela. Porque ela faz isso muito pra gente. Ela gosta de demonstrar fazendo as coisas pra gente. Verdade, sua mãe Então isso carrega água na peneira. Então isso facilita até com as amizades da gente. É verdade. E aí quando depois que eu li, conversei muito com a Júlia sobre esse livro, eu comecei a entender melhor as pessoas à minha volta. E você começa a ser mais compreensivo com a minha avó. A minha avó, a linguagem do amor da minha avó, qual que é? É atos de serviço e toque físico, eu acho. Tempo de qualidade. É ouvir ela falar. E toque físico agora. E toque físico. Ela conversa com a mão. É conversa captel, cada uns puxão lá. Então. Mas é isso, acho que a linguagem do amor da minha avó, além do tempo de qualidade, é o toque físico. Mas o principal é o tempo de qualidade. Minha avó ama. Eu já ato atos de serviço. Toda vez que você vai lá, quer fazer comida, quer demonstrar que ela tá ali pra você. Mas isso é a forma dela, não é o que ela gosta de receber, é o que ela gosta de doar. É, verdade. Já parou pra pensar nisso? É. Cara, minha avó, se você for na casa da minha avó e não tomar pelo menos um café e comer um pedaço de um biscoito que ela fez pra você, cara, fora de brincadeira, ela vai colocar você na lista negra. Você acha que eu faço uma guerra? Você tem que ver a Dona Terezinha. Você acha? Cara, minha avó é assustadora. Aí você tá indo embora, não leva uma banana pra você? Não, leva um ovo pra você, vai assim, beleza, pega os 2 ovos lá, vó. Você que ela não vai deixar embora, ela vai buscar 2 dúzias de ovo. Ô Luiz, ela no galinheiro buscar ainda pra meu avô aqui, não vai descer lá. E quando a gente passa a entender isso, é legal, porque a gente começa a observar e fica mais fácil. É isso. A minha avó, por ela falar muito, e às vezes eu era adolescente, né? Você não gosta. Pô, não quer ficar escutando a minha avó falando na minha cabeça. E aí meus irmãos, enfim, meus primos, minha família, a gente
tendia a ficar muito mais tempo com o meu avô e falar muito mais com meu avô do que minha avó. Minha avó ficava na cozinha fazendo comida, café, bolo, enfim. E a gente não ficava com ela. E aí um dia eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a gente só fica com o meu avô, a gente só preocupa com o meu avô, às vezes só fala do meu avô, mas a minha avó, que faz quase tudo pra nós, meu avô só fica brincando com a gente. Preguiçoso, seu Luiz. Jogador de baralho mentiroso. Opa, não. Por que que a gente não gosta de ficar com a minha avó? Ou, às vezes, por que que a gente só fica com o meu avô e não fica com a minha avó? E que eu fui entender. Não, peraí, a forma da minha avó expressar o amor é diferente. É fazendo, é entregando. E a forma que ela gosta de receber, cara, a Júlia tá aqui, não me deixa mentir. Às vezes a gente vai pra lá, Luiz, a gente fica 2 horas sentado na mesa da cozinha, ela fazendo comida, fazendo biscoito, fazendo café, falando, e a gente em silêncio. Gente, teve um dia. É um monólogo. Teve um dia. Eu tava fazendo café, né? Numa panelinha mesmo, né? E a garrafa tá aqui, ela tá aqui botando. E, cadê só? Aqui, ó. E a água quente escorrendo. E ela tá aqui, ó. Oi, doutorizinha, água. E a água borbulhando, caindo na água toda. E não para, não. Tá aqui conversando e a água que quente. E aí depois que eu entendi a linguagem do amor da minha avó, cara, eu fiquei tão próximo da minha avó. E assim, isso já tem um tempo, né? Mas até eu virar essa chavinha, cara, eu passei longos anos da minha vida não compreendendo qual era a linguagem do amor dela. E hoje que eu compreendo, cara, é muito gostoso. Cara, eu sinto falta. Assim como eu sinto falta de sentar no sofá lá e jogar um baralho com meu avô, ele vai roubar. Mas, no final das contas, eu acabo ganhando de qualquer jeito. Da mesma forma que eu sinto falta de sentar na cozinha com um copinho de café e só olhar minha avó, escutando ela assobiar, contando os casos dela, contando a mesma história 8 vezes. Mas eu sinto falta disso, porque hoje eu compreendo, eu entendo ela. E sei que isso é importante pra ela. Então eu acho que isso é muito importante. A gente entender não só a nossa linguagem do amor, mas também entender do outro. Estar disposto a seguir a linguagem de amor do outro, falar a linguagem de amor do outro. Acabou a pergunta? Então é isso, né, meu amor? Acho que a gente falou de tudo, deu as dicas pras Pra pessoas. concluir, o que você pode concluir do livro e dar de dica pra galera? Eu acho que é para as pessoas estarem mais dispostas nos relacionamentos. Elas só querem receber e as pessoas estão vivendo muito no automático. Então a minha dica é: esteja mais presente e decida, você que está casado, decida a amar o seu cônjuge todos os dias. Porque é difícil, mas depois que você vê o que você quer e seu futuro ali com a pessoa, fica muito mais fácil o seu propósito com ela. Então é Faz isso. toda a E para as pessoas que estão namorando, agora é a hora de vocês se conhecerem, falar o que você quer pro futuro. Não fique com vergonha. Às vezes a pessoa quer ter filho, o outro não quer. Você acha mesmo que é para você estar com essa pessoa? Que você quer e ela não? Às vezes a pessoa bebe e eu não gosto de beber. Então vale a pena as coisas que você vai passar? Eu falo isso porque eu já passei por isso. E eu troquei a minha vida para viver a vida da outra pessoa e não dá certo. Então conversem no início do relacionamento. Namoro foi feito para terminar. Sensacional. A minha dica é: prestem mais atenção, ouçam mais, falem menos. E aí você vai começar a observar como as pessoas se sentem amadas e vai ficar mais fácil de você amá-las. Isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente no Instagram. O meu é Júlia Almeida Lopes e o do iCast é o iCast. iCast, William Castro Lopes. Segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, no canal do iCast. Coloca comentário, dá um joinha, compartilhe com as pessoas aí. E manda pra alguém. Às vezes quer mandar pro marido pra escutar, pro namorado. Eu creio que esse episódio vai ajudar muito a vocês a se entenderem e a se conhecer um pouquinho. Isso aí, compartilhe com quem você ama. Isso. Não é isso? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.